Boa tarde, pessoal. Com grande satisfação que hoje a gente inicia o quarto webinar da Float. E hoje trazendo um tema super relevante para o momento e um tema também muito delicado, que nós falaremos sobre eventos. Então, tendências, projeções, a percepção de cada um aqui entre os palestrantes. Quando eu falo delicado porque, obviamente, né, por essa pandemia a gente acaba não tendo os eventos físicos, mas, por outro lado, a gente está ganhando um outro mercado que antes a gente não tinha, que são os eventos digitais. Então, é sobre isso que a gente vai debater. A gente tem aqui uma equipe multidisciplinar, uma equipe super experiente. Então, a gente vai ter a visão do campo, né, e do treinamento, a gente vai ter a visão da área, efetivamente, de eventos, das agências de eventos e também do nosso principal cliente aqui para a indústria farmacêutica, que é o médico. Então, por cima disso que a gente vai debater, aqui é um bate-papo, a ideia que a gente tem aqui é uma mesa redonda. Caso vocês tenham perguntas, por favor, mandem para nós. A gente tem aqui já mais de 150 inscritos, então tem bastante gente. Entre vocês, entre a audiência, a gente tem força de vendas, a gente tem marketing, a gente tem eventos, a gente tem agências de publicidade, agências de eventos, enfim, a gente tem todos os stakeholders, ou quase todos, sendo nossa audiência, e fiquem à vontade para debaterem com a gente, tá? Antes de começar, eu queria agradecer alguns apoios que a gente tem, o apoio do Dica Jobs, obrigado, Johnny, que sempre está aí dando uma força para a gente, está sempre presente, e a galera das redes sociais também, a gente tem os propagandistas sinceros, propagas do bem, propagandistas SA, propagandistas milionários. Acho mega legal essas iniciativas, que trazem informação, mas traz um pouquinho de humor também para esse dia a dia nosso, que é sempre muito pesado. E começando ali as introduções, então apresentando, vou começar, peço licença para os rapazes, começar pela Amanda Laman. Amanda é a gerente de comunicação corporativa e eventos da Biolab. Bem-vinda, Amanda, obrigado por aceitar nosso convite. É muito importante para a gente ter esse lado de evento, ainda mais de uma empresa como que você representa como a Biolab. A gente tem quase 1.500 pessoas ali sendo impactadas diretamente com os eventos, além de toda a experiência que você tem no mercado. Então, obrigado por aceitar nosso convite, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Imagina. A gente tem também o Dr. Leci Marcondes. Obrigado, Dr. Leci. O doutor é cirurgião plástico, ele faz parte da equipe do São Luís e do Albert Einstein. Como eu disse na introdução, é hoje o nosso principal cliente, o médico, claro. Então, é mega importante para a gente a sua visão sobre esse momento, e como a indústria tem feito todos os eventos, como que o senhor tem enxergado isso, e até, claro, se o senhor tiver alguma sugestão, super bem-vinda. Obrigado também por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Outro ilustre palestrante que a gente tem aqui é o José Cândido, mais conhecido como Cândido, o único São Paulino da mesa. Nem tudo é perfeito, mas bem-vindo, Cândido. Obrigado por fazer parte. Obrigado pelo convite. O Cândido, ele é sócio fundador da First Wing. First Wing é uma grande agência de eventos, principalmente em logística e em experiências. Então, o Cândido também tem uma penetração grande no mercado e vai mostrar para a gente um outro lado, né? O lado mega impactado ali, que são as agências, representa também os produtores de eventos que estão aqui com a gente também. Então, obrigado, viu, Cândido, pela vinda, e meus pêsames pelo seu clube, mas bola para frente. E por último, mas não menos importante, Rafael Santos, gerente nacional de vendas da Novartis, meu grande amigo, meu chefe de miliano. Acho que o Rafa foi meu GD em 2003, Rafa. 2003, faz tempo, 2004, faz bastante tempo. Faz bastante tempo. E foi 2002, 2002, 2003, isso aí. 2002, 2003 na Novartis, linha Focus. Obrigado por ter aceitado. E eu não sei se eu já te agradeci em algum momento, mas se eu não te agradeci, obrigado por tudo que você fez por mim lá atrás, por ter acreditado nessa tranqueira aqui e por ter ajudado eu a seguir o caminho que eu gostaria naquele momento, me dando todos os coachings e ensinamentos possíveis. Obrigado pela vinda aí. Realmente estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigado você, Igor. Parabéns aí pelo profissional que você é. Agradeço o convite. Agradeço muito estar aqui. Agradeço os amigos que estão acompanhando. Agradeço os profissionais interessados no bate-papo.
Para mim é uma honra estar aqui contigo, com todo esse time e com as pessoas que estão nos assistindo. E, cara, sempre foi muito bom trabalhar contigo. Você é um grande amigo, um grande companheiro de boas jornadas e de boas histórias, né? Então, tamo junto. Obrigado a você pelo convite. Valeu. É muito bacana ver essa sua Arrepiei. iniciativa, né? Nesse momento onde a gente precisa, viu? Não, obrigado. A ideia, para quem não assistiu os outros webinários, a ideia surgiu porque hoje a gente tem o webinar de todos os assuntos possíveis, mas faltava discutir um pouquinho a indústria farmacêutica, né? A gente do meio discutiu o momento que a gente vive, e a gente fez alguns, a gente falou especificamente sobre digital, a gente falou especificamente sobre força de vendas, mas como eu disse no início, um segmento super impactado é o segmento de eventos, né? E aí, quando eu falo evento, a gente entende de uma forma mais ampla, porque esse nomenclatura vai sempre mudando. A gente falava de BTL, depois a gente foi falar de live marketing, enfim, a gente está falando do mesmo assunto, mas o que a gente está em pauta aqui é principalmente o impacto que todos os eventos, e aí a gente falando de indústria farmacêutica especificamente, teve. E aí a gente está falando de convenção de vendas, a gente está falando dos congressos médicos, do lançamento de produto, eventos de atualizações científicas e por aí vai. Todos esses eventos, de alguma forma, foram cancelados ou migrados de plataforma. Então, o que a gente sempre fez presencial acabou vindo para online. Tem as vantagens, claro, isso é o que a gente vai discutir, mas, por outro lado, a gente perde algumas coisas, né? A gente perde, principalmente pela nossa cultura, o toque, né? A proximidade, o olho no olho, o relacionamento, que o presencial nunca vai ser substituído. E, obviamente, que toda essa experiência acaba trazendo uma retenção da mensagem um pouco maior, pelo menos é o que os estudos dizem. E o que eu gostaria de escutar, e aí eu queria começar pelo Rafa e pela Amanda, a ordem que vocês acharem da forma como vocês acharem necessário, o que a indústria hoje está fazendo e pós-Covid, como que vocês imaginam que isso vai acontecer. Deixando claro aqui, gente, para todo mundo que está nos assistindo, que a hora que eu falo do Rafa Novartis e Amanda Biolab, eu estou me referindo à empresa que eles trabalham, mas não necessariamente a opinião deles reflete a opinião da empresa deles. Então, vamos separar as coisas aqui, até para o papo ser um pouco mais aberto. A gente está emitindo a nossa opinião pessoal e não representa a opinião das nossas empresas. Ok? Mandar com você, o que você acha, como que a indústria se preparou e tem se preparado, como que está trazendo isso para novos formatos e como que você imagina isso daqui para frente? Então, hoje, o que a gente está vendo, né, com esse Covid, é uma tristeza, porque muitos eventos, principalmente os congressos médicos, no começo aí da pandemia, eles estavam sendo adiados, né, março começou esse adiamento, abril, eles começaram a ser adiados, por fim eles começaram a ser cancelados, e por fim que alguns foram trocados, né, por eventos digitais. Então aqueles eventos que eles eram presenciais, eles foram migrados para eventos online, né? Então aqueles eventos presenciais, eles estão indo para essa plataforma digital, né, que é uma tendência, né? Eu acho que a gente não esperava que isso fosse acontecer de uma forma tão brusca, né? A gente sabe que o mundo digital ele estava vindo, ele estava chegando, né? Mas eu acho que os brasileiros, as empresas, os organizadores de eventos, eu acho que não estavam tão preparados de uma forma tão rápida, né? Assim, não estavam tão preparados para assumir esses eventos de uma forma tão rápida, né? Para essa plataforma digital. Né? Então, agora a gente tem aí esses congressos médicos digitais, né? Você falou até de convenção, a gente já teve aí uma experiência de uma indústria farmacêutica que realizou agora recentemente a sua convenção digital, né? E infelizmente, os congressos presenciais, esse ano, eles não vão acontecer, né? E aí a gente vê que que é um problema, né, para a sociedade, né, para esse mundo eu chamo de eventólogos, né,
para o mercado, né, de eventos, né, esse grande desemprego, né, que aconteceu, né, que está acontecendo, né, agências precisando fazer uma reestruturação nas suas equipes, né, desde a parte operacional, né, os centros de convenções, a mesma coisa, né, houve também aí um grande acúmulo, né, de datas, porque alguns eventos sendo transferidos para o segundo semestre, para o ano que vem, você percebe que já tem centros de convenções que não tem data mais para acomodar os eventos que aconteceriam esse ano, né? E então esse ano já pode foi, ser enxergado um lado bom, né? Mas esse pode ser enxergado do lado bom, né? Porque se a gente não tem datas para o ano que vem, é sinal que os eventos não estão sendo só cancelados, eles estão sendo postergados. Eles vão acontecer, pois né? Porque o grande receio do mercado é que, cancelaram os eventos, e agora? Como é que a gente vai fazer? E como é que todos esses stakeholders, como você falou, a gente está falando de produtoras de eventos, de produtores de eventos, e aí toda a cadeia, né? Cadeia de A e B, cadeia de hotelaria, enfim, todo mundo acaba sendo impactado. Se isso está sendo postergado, talvez tenha um cenário um pouco mais bacana do que simplesmente cancelaram e agora não vou ter trabalho mais, né? Sem dúvida. Não, então, mas e esse ano? E como ficam essas pessoas? E aqueles trabalhos indiretos, né? Porque você tem um carregador, né? Você tem aqueles trabalhos indiretos que muitas vezes a gente esquece que a gente não vê, né? Que numa montagem, por exemplo, você tem a pessoa que limpa o stand, que é um trabalho informal, né? Que às vezes as pessoas não enxergam o buffet. Tem aquelas pessoas que dependem disso, né? Então, é muito triste, porque essas pessoas estão aí sem trabalhar, né? E aí o digital, ele tá vindo, ele é importante, ok, mas e essas pessoas? Então, assim, esse ano, daqui para o final do ano, o profissional de eventos, de um modo geral, ele vai ter que se reinventar. E o fotógrafo? Por exemplo, eu passei por uma situação essa semana, uma situação muito triste. Um fornecedor nosso, um fornecedor meu, que me ligou me pedindo, pelo amor de Deus, eu te imploro para você me contratar, porque eu estou escolhendo, ou eu pago uma conta ou eu como. O cara é fotógrafo e ninguém está contratando a pessoa, né? Claro. E aí, assim, e aí eu me coloquei no lugar dele, quer dizer, não é só o fotógrafo, é o fotógrafo, é o montador do stand, são outras pessoas. Então, eu acho assim, para o ano que vem, ok, né? Tem um lado bom, que os eventos foram transferidos, né? Tudo bem, não tem... O problema não é o ano que vem, o problema é agora, é a pandemia. É o atual. Quando a gente estava falando sobre... Desculpa, eu te cortei. Fica à vontade, Amanda. Não, então, o problema daqui para o final do ano, assim, você vai ter que se reinventar, a gente vai ter que arrumar uma forma de absorver, eu não sei como as agências, né? E você fala assim, poxa... as agências estão aí no movimento, né? Tem algumas empresas que já estão fazendo cotações, né? As companhias aéreas estão fazendo alguns movimentos, tem algumas fronteiras, a gente vê aí na mídia, hoje mesmo eu estava lendo na mídia que tem algumas fronteiras que já estão pensando em abrir, né? Alguns aeroportos com algumas movimentações já, mas e aí, né? O que vai acontecer? Então, claro. É muito complicado, né? Eu, Amanda, quer falar, Rafa? Quero aproveitar e complementar um pouco. Acho que assim, ela falou um pouco de um cenário que realmente, acho que é um cenário muito difícil, muito triste, muito impactante, mas eu acho que a gente tem que pensar como reagimos a isso, né? E você falou para mim, né? Você fez a pergunta, né? Qual que é o impacto pós-Covid, né? Primeiro a pergunta assim, quando, né? É esse pós-Covid? Que é um impacto econômico, é um impacto na saúde, é um impacto político, é um impacto significativo e como que vai ser esse cenário? Qual vai ser essa data, esse pós-Covid? Então, acho que tudo isso é muito difícil de pensar, né? Então, o que eu vejo hoje é que a gente teve uma transformação importante quando a gente fala de eventos, seja eventos pequenos, face-to-face, mesas redondas com ou sem moderador, fóruns, grandes eventos, lançamentos de produtos, como você citou, congressos, enfim. Deixou de ser a indústria que vinha 100%, não 100%, mas a grande maioria, durante muito tempo, ficou 100% presencial, mas algumas já estavam caminhando para o digital, mas em passos lentos, sim, passos lentos. Então, 80% presencial, que seja.
E hoje você tem uma transformação que é 100% digital. Essa é a sua opção hoje durante o Covid, né? Sim. E quando a gente fala durante o Covid, eu falo assim, e esse acho que é o diferencial, né? Esse que acho que é o ponto importante. Quem conseguir hoje se reinventar, conseguir atuar, conseguir ser protagonista, liderar essa mudança, liderar esse mercado, se movimentar durante o Covid, com a experiência que ele tem pré-Covid e com a experiência que tem durante o Covid, você vai ser um profissional com muito mais habilidade, muito mais competência para atuar pós-Covid. Porque você vai ter outras habilidades, você vai desenvolver outras habilidades. Agora, é um momento difícil? Eu acho que é um momento muito difícil. Eu acho que a gente não tem que, em momento nenhum, a gente tem que buscar se adaptar, não podemos largar, jogar a toalha no chão, a gente tem que seguir em frente da melhor maneira possível, se reinventar. Acho que vários profissionais serão impactados. Eu acho que na indústria, os profissionais da indústria vão ser impactados do ponto de vista, eles vão ter que se reinventar, eles vão ter que ter novas habilidades para atuar. Eu acredito muito que a gente tem que buscar esse desenvolvimento, essa resiliência para continuar a enfrentar o cenário pós-Covid e o Covid, né? Afinal de contas, você citou aqui no início que o nosso principal cliente está aqui, que é o médico. Com todo o respeito, né? Assim, acho que é um importante parceiro, é um importante cliente, mas o nosso principal cliente é a sociedade, é o paciente, é a saúde, é isso que a gente quer buscar, né? No final das contas, com parcerias com os médicos, sim, que é quem tem o conhecimento e que pode atuar ali, mas nós também podemos atuar nessa frente, né? Que é a frente do paciente. Então, e ele não pode esperar, a doença está aí, não estou falando de Covid, estou falando das que nós atuamos hoje, Sim. E a gente tem que se reinventar. Então, assim, é difícil essa transformação digital? É difícil, né? Você citou, hoje a gente está com 150 ou mais pessoas participando, que talvez se fosse presencial a gente não conseguiria organizar. Né? Foi organizado rapidamente, 150 pessoas aqui num bate-papo para a gente conversar, tirar dúvidas, enfim, e realmente espero de alguma forma contribuir com alguma reflexão, mas eu gosto de pensar no cenário atual. Acho que o cenário atual é o mais desafiador, ele acredita que ele vai ser muito mais desafiador do que o pós. Então, se a gente conseguir atuar e seguir essa onda, e tem que surfar essa onda, né? Boa ou ruim, tem que surfar essa onda. A gente tem que conseguir atuar nessa onda, né? E eu acho que é um momento difícil, mas que a gente tem que se reinventar. Você citou Bom, eu não sei se alguém quer complementar alguma coisa, que eu estou emendando. Não. Pode seguir, Rafa. Desculpa. Não, pode seguir. Eu acho que a grande lição é isso, né? Claro que todo setor é impactado, não tem como não ser. A Amanda também disse que a indústria de alguma forma está se preparando, mas ninguém estava preparado para uma pandemia, ninguém aqui nunca viveu uma pandemia nessas proporções, então não dá para falar, putz, eu estava mega preparado. Não estava. O que a gente precisa fazer é acelerar esse processo, essa transformação, para conseguir a curto prazo atender às demandas, né? Eu acho que esse é o principal desafio. E a outra coisa que você falou legal, e foi uma discussão que a gente teve quando a gente falou sobre transformação digital, até trazida pelo Edu da Biolab, ele citou o ACDC, né? A gente fala o AC hoje é o antes Covid e o DC depois Covid. Mas é isso, a gente esquece o durante o Covid, né? Porque a gente está... E a minha pergunta mesmo foi o pós-Covid, como que vai ser? Mas sabe-se lá quando vai ser o pós-Covid? Pode ser daqui a 1 ano e meio. Né? Então, o que a gente vai fazer daqui a 1 ano e meio? Vamos ficar parado e não vamos trabalhar, ou não vamos fazer nada, ou não vamos trazer essas soluções para os nossos pacientes, ou as atualizações científicas para os nossos médicos. E aí, até emendando a pergunta, doutor, assim, os congressos e os eventos são super importantes, obviamente, para a atualização científica. Um bate-papo que a gente estava tendo antes de iniciar a live, o senhor comentou, e desculpa a minha ignorância, eu realmente não sabia, que o Congresso de Cirurgia Plástica é o segundo maior congresso em termos de tamanho, de proporção do mundo. Então, imagina quantas pessoas... Da especialidade, claro. Imagina quantas pessoas... No Brasil, na especialidade, né? Desculpa. Imagina quantas pessoas a gente está falando, a quantidade de experiência, a quantidade de conteúdo que ali é dividido. E hoje o que a gente tem visto a indústria fazendo, e aí eu queria a sua opinião se isso é bom ou é ruim, a gente tem todos os dias, de todos os laboratórios, webinários diferentes. Sempre tentando trazer líderes de opinião, temas relevantes, mas aí é a minha opinião, tá? Não é a opinião de vocês.
a gente tem talvez até demasiadamente 10, 20, 30, 40, 50 eventos, porque cada laboratório quer fazer o seu no mesmo dia, no mesmo horário, e enfim, isso acaba ficando muito difícil para o médico. Queria a sua opinião, doutor. Isso tem funcionado? Se isso tem funcionado, eu aproveito e emendo uma pergunta que veio da Juliana, da MSD. Se tem funcionado, o que é um conteúdo relevante para o senhor? A gente está falando só de tema ou de alguma outra coisa. Existe um horário, um melhor horário para se fazer essas lives? Dá a sua opinião, doutor, sobre como tem sido esse cenário hoje, pensando pela classe médica. Entrando nessa sua pergunta e já na anterior também, que eu acho que onde eu me incluo, viu, Amanda? Nos invisíveis, dos profissionais invisíveis, na verdade. Eu não tenho emprego, eu vivo do meu consultório, eu sempre tive a minha vida, sempre foi na parte particular, eu nunca tive contato, trabalho, carteira assinada, essas coisas, nunca tive isso. Isso foi opção de vida minha. Então, o que acontece? Aí há muitos profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros, etc. Tem vários, mas vamos tratar aqui da parte médica, né? Que estão numa situação do seu fotógrafo. Porque estão, assim, 40 dias em casa, 50 dias em casa, sem atender o consultório, tendo as despesas do consultório, secretária, enfermeira, quem tem, etc., etc., aluguel ou não, enfim. O sujeito tem as despesas, só que, assim, é um pessoal que fica mais ou menos quieto e recolhido, porque o sujeito é médico. Então, ele fala assim, não posso me expor dessa forma e tal, que é uma grande bobagem. Então, você hoje tem um mercado totalmente diferente. Eu acho que quando a gente sair desse Covid, a gente vai ver o estrago que foi feito por essa economia parada, né? Essa quarentena tem muita divergência entre ser horizontal e vertical, tá certo? Também é um outro aspecto a ser discutido. E quando põe a política no saco, aí que o negócio desanda, no meu ponto de vista. Porque a briga hoje é política, quem se prejudica somos nós, o povo, tá certo? E os trabalhadores, certo? Não importa se você está ligado a uma indústria ou se você trabalha por conta própria, quer dizer, quem está ligado à indústria teve redução de salário, quem não está ligado está deixando de ganhar. Então, eu estou 40 dias parado e não entra dinheiro no meu caixa, e só sai. Então, obviamente, que todos nós vamos sentir isso no pós-Covid, né? E já estamos sentindo isso. Até quando vai essa quarentena, né? Ninguém sabe, né? Porque ninguém determinou uma linha de tratamento. Apesar de estar aparecendo várias linhas de tratamento positivas, mas por brigas políticas o negócio fica aí todo embaranhado e embolado num balaio só. Enfim, essa é a colocação que eu queria fazer no início. Mas em relação aos webinários, em relação aos congressos, realmente houve muito cancelamento. Na cirurgia plástica, para vocês terem uma ideia, como a gente divide por setores no Brasil, e o Brasil realmente é continental, e vocês bem sabem disso, nós temos evento todo mês, por estado, e as sociedades regionais realizam eventos mensais, reuniões mensais também da especialidade. Então, são muitas reuniões, muitos eventos, muitas atualizações. Então, você imagina só na cirurgia plástica, essa demanda, na verdade, que vem através só de webinário, por exemplo, né? Que a sociedade faz. A Regional de São Paulo faz vários webinários, a Sociedade Brasileira como um todo, ou em suma. Fora isso, realmente eu tenho recebido de vários laboratórios webinários, vários para participar. O que acontece? É a mesma coisa sobre o Covid-19. Logicamente que esse é um assunto já que eu acho que está no âmbito aí, está muito saturado. Eu não vejo nada que acrescente mais a informação do que a própria desinformação que existe, porque existem várias condutas, várias formas de você encaminhar isso. Então, eu não acho que seja alguma coisa assim que realmente você, hoje em dia, você aproveite muito um webinar sobre coronavírus, por exemplo, né? A não ser que fosse um pesquisador
que está lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, no pessoal da Fiocruz e tal, que vão dizer alguma coisa relevante realmente que a gente não saiba. Porque hoje, pela internet, todo mundo sabe tudo, não tem mais o que você não sabe. Então, a televisão fala sobre isso o dia inteiro. Relevante, eu acho... Desculpa, Igor. Desculpa, positivo, senão você cai na mesmice. Né? São os retrovirais, vamos usar, não vamos usar a própria hidroxicloroquina, não vai, com a azitromicina, junta com zinco, aí você tem a briga do fulano com ciclano, e aí você fica nesse rolo todo. Mas quem está usando realmente essas medicações? Todo mundo. Mas não é divulgado, e fica complicado. E eu sei que a Novartis, né, está produzindo e distribuindo, acho que gratuitamente, se eu falar bobagem, mas senão você me corrige, né, a hidroxicloroquina, né, porque realmente ela tem uma função muito específica. Qual é a função dela específica? Né? E eu brinco com meus colegas de turma, só para complementar, eu brinco com meus colegas, quando a gente fazia projeto Rondon, isso é no século passado, pessoal, os estudantes de medicina saíam para ir para a Amazônia, etc., a gente ganhava um saquinho de cloroquina para tomar alures. Quando você toma? Toma 3, 4 por dia, aí está tudo certo, de 500 miligramas cada um. É isso que a gente tomava, para não ter a malária. Hoje, a hidroxicloroquina, você bem sabe, Rafael, é um outro radical, muito menos tóxico, etc. Qual que é a função? Uma das funções da hidroxicloroquina é entrar no ribossomo e mudar o pH. E aí, isso é uma das teorias, que o vírus chega e ele não consegue replicar no RNA mensageiro. Enfim. Então, por que não se usa isso dessa forma, com esse tipo de raciocínio? Por que os pesquisadores não vão atrás disso? Enfim, essa é a pergunta que eu, como médico, cirurgião plástico, que não sou infectologista, eu faço para mim mesmo, né? Sim. Certo? No dia a dia. Né? Alessi, deixa eu só aproveitar, que eu queria pegar um gancho da Juliana, que comentou um pouco sobre a atratividade e relevância dos eventos e melhor horário e tudo mais. Eu acho que assim, a gente conseguiu de alguma forma, conseguimos não, né? Na verdade, a situação trouxe isso, de horizontalizar, de democratizar um pouco aí o conhecimento e as oportunidades, né? Então, empresas menores que não conseguiam ou não tinham caixa para fazer um evento grande, atingir várias pessoas, hoje tem como atingir. Pela web é muito mais fácil, é muito mais barato. A informação, eu acho que assim, tem vários webinars, sim, mas tem muita região remota que era carente de informação, era carente de participar de eventos, que hoje tem condição de participar. Eu acho que tudo tem um outro lado. Quando a gente fala de atração, eu acho que assim, você, para fazer um evento, precisa ser realmente atrativo. Mas se você não for relevante, você não vai sustentar, né? Então, quando você for fazer um próximo, talvez não tenha mais interesse. Então, para você sustentar, você tem que ser relevante também. Tem que ter conteúdo, tem que trazer o conteúdo esperado, tem que alinhar bem a expectativa. Então, acho que quando você, tentando responder um pouco da Juliana, acho que o horário hoje está tão confuso, né? Que eu acho que você vai... Eu vi alguma coisa que das 11 da manhã a 1h da tarde é o melhor horário para fazer eventos, tá? Que é o que tem tido o maior número de participantes, enfim... então talvez seja aí uma tentativa também, mas quando você fala de atratividade e relevância, você precisa disso para sustentar. Agora, o que é relevante? Aí você tem que ter o contato com o seu cliente, tem que ter a empatia, se colocar no lugar dele, saber o que ele quer ouvir, e quando você for atrativo, você ser bem claro o tema que você vai trazer e seguir aquele tema e lidar com aquela expectativa, né? Porque se você mudar o seu tema, se você mudar aquele direcionamento, a pessoa vai falar assim, pô, não está atendendo a minha expectativa, né? E se não atende a sua expectativa, você perdeu, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Eu não sei se ajudou aí a responder um pouco do que a Juliana trouxe também, mas eu, pelo menos, vejo dessa forma, né? Você tem que, primeiro, antes de fazer o seu evento, tentar entender qual é a necessidade para ser relevante, e a partir do momento que você colocou o tema, você seguir, direcionar para aquele tema da discussão, que isso é fundamental, porque a pessoa que está ali está interessada naquele tema, foi isso que ela veio buscar, e é isso que a gente tem que dar para ela, né? Então, acho que esse é um ponto aí de talvez, de ser relevante, ser atrativo, né? Só complementando um segundinho, Rafael, o que você colocou, e como nós fazemos lives, na verdade, para os pacientes, né?
Sim. E os horários das lives, à noite, por exemplo, você tem 60 lives, 70 lives das pessoas que eu sigo, que eu conheço, ao mesmo tempo. Quer dizer, é um outro meio de se comunicar, que todo mundo está descobrindo, tá certo? Sim. E o que você falou, eu acho que é de suma importância, porque você tem que ter relevância no seu conteúdo. Se você não tiver relevância, realmente você coloca um assunto X, fala de Y, depois vai divagando para outro assunto, quer dizer, a sua plateia, ou as pessoas que estão te assistindo, realmente vão sair fora e vão querer buscar outros assuntos, enfim, aquilo que seja mais relevante. E o que eu acho interessante, a hora que a gente fala de relevância dos eventos, e aí eu também não tenho sentido isso em toda a indústria, é perguntar, né? O que o doutor gostaria de realmente, que tipo de prestação de serviço ou de conteúdo o doutor gostaria, ou o paciente gostaria de receber? Porque às vezes a gente cria também determinados temas que são temas interessantes, de repente, para um ou para outro, mas não para a classe médica, acaba sendo mais do mesmo, como o doutor Leci falou. Então, legal, alguém chegou e perguntou para o médico, doutor, o que seria legal, determinado laboratório, fazer um tema sobre esse evento? Será que teve essa troca, né? Sinceramente, eu não sei, até gostaria de escutar de vocês, o que vocês têm visto no mercado. Vocês definem um tema, hoje nós vamos falar de hipertensão na Covid, ou a gente vai conversar com o médico e fala, doutor, como é que a gente, de alguma forma, pode te prestar um bom serviço em termos de conteúdo? O que você gostaria de escutar de um laboratório? Vou dar um exemplo. Será que todos os médicos sabem como fazer uma telemedicina? Sabe usar uma ferramenta? Sabe fazer uma gestão do tempo? Será que esses também não seriam temas que a gente está saindo um pouquinho do conteúdo científico, mas prestando um serviço para a comunidade, como o Rafa falou, que aí sim é nosso principal cliente, porque, obviamente, a gente falando com o médico, a gente acaba chegando no paciente. Esse é o fluxo normal da indústria. Então, também eu acho que às vezes falta essa troca, né? O que a gente vai fazer, por que a gente vai fazer e para qual audiência a gente vai fazer, né? Tem algumas perguntinhas para a gente fazer para ser relevante antes de lançar qualquer tipo de evento, que eu até entendo o anseio e a ânsia da indústria, de um modo geral, porque é como a gente disse no início, ninguém estava preparado, e de repente você precisa fazer alguma coisa, mas fazer o quê, né? Isso, você tocou num assunto extremamente importante hoje, que é a telemedicina. A telemedicina, ela foi agora autorizada pelo Conselho Federal de Medicina por causa do Covid, na verdade. Mas esse já é um anseio do público, dos pacientes, antigo. Muitos médicos já faziam a telemedicina, vamos colocar entre aspas aqui, com seus pacientes já. Quer dizer, o paciente vai me procurar, o médico é conhecido nacionalmente e internacionalmente. Você acha que ele não tem as pessoas que querem fazer uma primeira pré-consulta com ele, antes de se deslocar do Canadá, dos Estados Unidos para cá, para vir sentar na minha frente, ele não pode fazer uma pré-consulta para ver se ele realmente vai vir ou não? Né? Como manipular isso, como você utilizar isso? Os médicos estão mais afeitos à parte digital, tudo bem, mas a maioria não está. O médico realmente é um ser assim, é muito difícil de entrar, de mudar a sua forma de fazer as coisas e tal. Mas eu acho que não é o médico, viu, Odessi? Eu tenho a impressão que, assim, todos nós temos que nos acostumar aí com essa transformação digital, né? Com essa tecnologia, com esse avanço. Como que a gente chega, né, no médico, a forma, o formato ideal, como que a gente pode trazer realmente um tema de relevância, como o Igor bem colocou, da telemedicina. Então, assim, temos que pensar muito nisso, né? Eu acho que, assim, quando a gente fala desse momento digital, eu tenho certeza absoluta que ele veio para ficar e ganhou um espaço enorme, e eu acho importante isso, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando você faz um evento, e a Amanda pode me ajudar nesse sentido, quando você faz um evento com 300, 400, 500 médicos para um lançamento de produto, vou chutar aqui 1,5 milhão, com logística, com deslocamento, com palestrante internacional, etc. e tal. Se você for fazer isso digital, você consegue envolver muito mais,
talvez consiga conciliar a agenda de outros, por causa de não vai ter deslocamento, não vai ter logística, de palestrantes talvez mais relevantes, então talvez você consiga melhorar o conteúdo, atingir mais gente, mais pessoas, e ter uma economia, sei lá, fazer por 100 mil para 1,5 milhão, de 1,4 milhão. Como que você vai fazer hoje não, né, hoje e pós-Covid, você vai justificar um evento desse porte? E aí, Amanda, para a gente discutir um pouco, eu acho, né, como é que a gente vai justificar um evento desse porte, se a gente está falando que a gente tem uma economia de quase 1,5 milhão de um evento desse, que pode ser uma economia direcionada para sistema, para tecnologia, para apoio e suporte à sociedade, ao paciente, que pode ser alocada para incentivo da força de vendas. Aproveitar, fazer o meu... fazer o meu show. Tem que ser, né? Então, assim, como que você vê isso? Porque eu acho isso muito difícil, você fazer um evento grande, com investimento grande, e sendo que o conteúdo científico você consegue levar de outra forma, e talvez de uma forma... E a tecnologia vai avançar bastante, eu acho que a gente vai conseguir trazer isso de uma forma bem interativa, né? Aliás... E com uma maior capilaridade, né? Você vai atingir muito mais gente. Exato, claro. Exato. Eu acho que assim, tem tradutor simultâneo, uma série de outras coisas. E o que eu vejo, assim, existe uma interatividade muito maior. Quando você está num evento, as pessoas evitam aquela conversinha paralela, enfim, ou querem fazer um comentário e não fazem. Hoje eles fazem no chat, dá lá e colocam. O nível de pergunta é enorme, né? Você recebe 10, 20, 30 perguntas. No evento presencial, você vê 3 ali, levantam a mão, se expõe um pouco mais. No digital, todo mundo tem mais, um pouco, não diria coragem, mas se sente mais à vontade de comentar, de questionar, de se posicionar. Aí eu queria entender como é que você vê esses grandes eventos também de lançamentos e etc. Rafael, é o seguinte, eu concordo com você, eu acho que é uma tendência, isso vai acontecer, eu acho que para os próximos 5, 10 anos, isso vai acontecer. Mas, gente, a relação humana é tão boa, como é bom, sabe, como é bom a gente realizar um evento, estar próximo dos médicos, é o único momento de estar próximo ali do médico, mais de 10, 15, 20 minutos, de tirar o médico do habitat dele, né? De proporcionar uma experiência diferente para o médico, né? De recebê-lo na sua casa, porque você idealiza o evento da forma que você quer, né? E você está tirando o médico do ambiente dele, trazendo ele para dentro da sua casa, e você está mostrando tudo, você está levando a informação para ele, você está trazendo educação médica continuada para ele, você está proporcionando uma experiência diferente. É óbvio que tem um custo 5, 10, 15, 20, 30% mais alta, né, que o digital. E é óbvio também que daqui 5, 10 anos, não sei quanto tempo, esses eventos eles vão ser substituídos. Só que eu acho que muitas coisas ainda vão ter que acontecer para que haja essa substituição, né? Eu acho que é uma cultura que nós vamos ter que se adaptar, né? Primeiro é uma adaptação que as pessoas vão ter que fazer, né? Talvez agora, nesse momento, eu acho que esse momento de Covid está ensinando, né? A gente tem que se reinventar, a gente tem que se adaptar ao novo modelo, né? É uma questão tem que mudar o mindset, tem que virar mindset, exatamente. Mindset, estrutura, né? Então, assim, é aquilo que a gente falou antes, né? Não adianta nada a gente querer fazer um mega evento digital e a gente tem um problema de internet, né? Hoje a gente tem provedores precários no Brasil, né? E a gente está sofrendo, quem está fazendo home office sofre, né? Porque sua esposa está num cômodo da sua casa trabalhando, você está em outro, e aí a sua internet, você compra uma internet de 100 mega, 100 gigas, sei lá o quê, e aí o provedor não entrega aquilo que você comprou, porque tem parede, tem não sei o quê, então, assim, é uma mudança de mindset, é uma infraestrutura que você não tem ainda no Brasil, que ainda é precário, então, assim, eu acho que, com o passar do tempo, sim, a gente vai ter essa substituição, e é óbvio que é muito mais
barato, e isso vai acontecer, só que eu volto a dizer, a gente precisa encontrar o meio termo, porque a relação humana, ela é importante e a gente precisa dela. Hoje, o que eu percebo com esse, 45 dias, 60 dias que a gente está vivendo esse isolamento social, eu percebo muitas pessoas deprimidas, porque as pessoas não podem sair, as pessoas não podem abraçar, as pessoas não podem beijar, as pessoas não podem estar próximas das outras. Então, assim, se a gente for pensar só no digital, o mundo vai ficar muito frio. E nós, latinos, nós brasileiros, a gente gosta desse afeto, a gente gosta de estar presentes. Então, quando eu falo do evento, é claro, é o meu negócio. Eu quero montar stand, eu acho importante ter um evento híbrido, né? Fazer uma parte digital, como até o Dr. Lecir colocou, não, a gente tem uma parte, a gente traz os palestrantes eles estão lá fora, mas eles entram de uma forma digital dentro dos congressos. A gente tem que encontrar aí o meio do caminho, a gente tem que encontrar uma forma digital, uma forma presencial, para a gente suprir tudo isso, porque se for só o digital, a vida vai ficar muito mais chata, a vida vai ficar muito mais fria, as pessoas vão ficar mais deprês, não sei. Eu acho que a gente tem que encontrar o meio do caminho. Eu acho que é isso mesmo. Eu não acho que um substitui o outro. Eu, particularmente, sou um apaixonado por evento, por produção de eventos, e é também muito do que eu vivo e sempre vivi, que é a produção de eventos. E eu realmente acho que a experiência que o evento te traz, ele é insubstituível. Então, por isso que eu acho que um não substitui o outro. A gente vai ter eventos, sim, que a gente vai precisar desse calor humano, que a gente vai precisar das ativações que a gente normalmente faz, mas vai ter evento que a gente pode e deve ter uma capilaridade maior, então que a gente obrigatoriamente vai fazer um evento digital. Um exemplo clássico é o que a gente está fazendo agora. A gente não teria nenhuma condição de reunir 150 pessoas numa sala de hotel para a gente debater esse tema. Possivelmente, se a gente fizesse isso, aí eu não estou nem só falando financeiramente, estou falando de tempo. Quem às 5h40 da tarde ia se deslocar, pegar um trânsito, né, imaginando um cenário normal, numa sexta-feira, para bater um papo sobre eventos? Não, mas a gente tem 150, quase 200 pessoas assistindo a gente. Então eu acho que tem eventos e eventos, né? Eventos que sim, obrigatoriamente a gente vai precisar fazer ele presencial, e alguns que a gente consegue o apoio da tecnologia. Aproveitando isso, queria te inserir no tema aí, Cândido. Você, como um fundador, um sócio de uma agência de evento, de logística de evento, como é que você enxerga tudo isso que a gente está falando? Então, eu vou pegar um pouquinho do gancho da Amanda. Primeiro, agradecer. Obrigado, Amanda. Os eventos presenciais precisam continuar. Precisamos levar as pessoas até lá. Outro dia, eu tô até, entre as inúmeras lives que a gente acompanha, teve uma que eu achei até interessante, que um dos formatos, né, voltando na parte de congresso, dele ser uma híbrido, né? Híbrido, assim, de você ter os que são por adesão, né? Ou seja, a pessoa vai e ela paga para estar presente nesse tipo de evento. De você fazer uma parte dele, ou seja, vou chutar qualquer número, tá? A pessoa pagou R$3.000 para ela estar presente todos os 2-3 dias do evento. E o outro pagou R$1.000 e ele vai ter acesso a uma parte do conteúdo né, de apresentações, enfim, de palestras, para poder acessar. Ou seja, eu levo o conhecimento numa capilaridade bem maior, só que esse cara, eu continuo prestigiando e trazendo, não digo o meu melhor participante, né? Não é essa palavra, mas alguém que esteja, talvez, muito mais envolvido com o tema do congresso, e o outro que é um interessado, que também pode ter acesso, né? Então, você usa o evento híbrido para trazer quem está ali já, né, já está acostumado a fazer, e o outro que quer passar, porque, como foi muito bem o Rafael falou, você tem gente que está, sei lá, no interior do norte de não sei da onde, o cara não tem acesso, e ele passa a ter o acesso agora, mas talvez eu dando esse acesso para ele, será que ele é mais ou menos ou igualmente importante a um médico que vem comigo nos últimos 10 anos?
Então, acho que na hora de você criar o evento híbrido, né, primeira coisa, saber qual que é o objetivo do seu evento híbrido, ou o formato que seja. Quem eu quero atingir, de que maneira, o quão relevante esse meu espectador, seja ele presencialmente ou virtualmente, é importante, e também poder, eu acho que ter este nível de prioridade, vamos chamar assim mesmo, né, dentro da formatação do seu evento. Voltando, né, que a gente começou falando da parte dos impactos. Sem dúvida, né, um impacto altíssimo nos eventos, isso tudo que a gente né, que está sendo falado é fato, né, a gente não tem o que talvez era feito antes, não que seja feito errado, mas ele precisa ser reinventado, precisa ser feito de uma outra maneira. Precisamos, entrando um pouco na parte né, nós já começamos, já temos clientes que a gente já está fazendo alguma coisa, né, no formato híbrido, e já temos, inclusive, clientes já praticamente quase... Só não assinamos o contrato, porque não nos vimos, mas já pensando, né, fim de 2020 e 2021, né, seja híbrido ou seja mesmo presencial. E no caso do impacto, o que a gente tem que esperar na são protocolos. Hoje é fato. Se eu tenho um grande congresso de cirurgia plástica levando 4.500, 5.000, realmente não diria que isso vai acontecer no ano que vem nessa magnitude. Eu vou ter que ver como eu vou levar essas pessoas, salas que antes acomodavam... eu acho que aqui a gente tem dois impactos. O impacto do que já aconteceu, que pararam os eventos, e o que vai vir depois, aí um pouco do lado financeiro, que isso vai impactar os clientes, né? Temos aqui 2 grandes clientes, né? Que é fato. Hoje, se até março, até fevereiro, uma sala acomodava 1.000 pessoas, ela não vai acomodar mais. Ela vai acomodar 500. Ela vai acomodar 400. E aí, a sala que custava X vai custar 2X. Sim. E sabe que quando... Não, vai lá, Cândido, não quero cortar. Então, quer dizer, o impacto logístico, né, também vai ser muito forte. Quer dizer, a sala vai precisar de uma sala maior para dar o número de pessoa. O ônibus que levava 40 vai levar 20. Ou seja, o hotel, hoje nós temos algumas cidades, por exemplo, Florianópolis, Santa Catarina, e alguns locais também no Rio Grande do Sul, que os hotéis já reabriram. Então, estava lendo ontem que na Serra Gaúcha, Gramado e Canela já tem 40 eventos fechados só para o segundo semestre de 2020. Só que você tem um outro problema. Só que tem uma outra questão. Os hotéis, por protocolo, só podem acomodar 50% dos apartamentos. Ou seja... Eu quando eu trouxe até a pergunta, assim... Eu acho que o digital veio para ficar, ele vai ter um espaço enorme. Eu gosto do presencial também, né? Do face-to-face, acho bacana. Eu acho que ele vai ter o seu espaço. Acho que vai ser um espaço muito menor por tudo isso que vocês estão comentando, sim. De logística, de aéreo, de hotelaria, enfim. Então, acho que o digital vai tomar uma proporção grande e o quanto a gente tem que se reinventar dentro do digital, na verdade, né? E o custo, né? Quando você fala de custo de um evento grande, você justificar hoje, quando você tem uma plataforma digital que comporta isso, que traz esse conteúdo, você justificar aquele investimento, sendo que você tem a opção de colocar esse investimento. Claro. Não estou falando só de economia, estou falando de você investir em outra coisa, conseguir levar aquele conteúdo e, além disso, ter recursos para investir em outras coisas. Eu acho que é algo que a gente vai ter que refletir mesmo. E, assim, como agência, eu acho que tem que pensar no presencial, no digital, tem que mergulhar. Claro. Nessa onda agora, tem que conseguir fazer os eventos digitais, tem que conseguir, é o que tem, né? Então, assim, é um momento, acho que de aprendizado. E de pegar a oportunidade, né, Rafa? Oi? Não, desculpa, e de pegar a oportunidade, né? É o que você falou. Acho que a gente precisa se reinventar. Eu vou não fazendo um merchan aqui, mas já falando um pouquinho da Float. A gente tinha ali até 2-3 meses atrás, a gente tinha quase 20 eventos que a gente estava em concorrência. É um número grande para um início de ano, ainda mais pós-convenção. Então, a gente estava todo preparado ali para a produção desses eventos.
Obviamente todo mundo naquele momento se desesperou, falou, porra, e agora? A gente tem desses 20 eventos, sei lá que 10 a gente fosse produzir, são 10 eventos que a gente de repente perdeu para fazer. Por outro lado, a gente se reinventou, né? Até porque a gente também já tem uma veia grande no digital, e hoje a gente tem quase 100 eventos sendo produzidos digitalmente, né? Então você vai meio que você vai se reinventando, você vai trazendo o que tem de novidade, entendendo as demandas, e é claro que nem todos os profissionais conseguem fazer isso, né? Se eu não me engano, foi o Trolls 2, né, que foi lançado numa plataforma digital e tem uma lucratividade muito maior do que se fosse lançado numa tela de cinema, né? Então, assim, vamos ter que se reinventar, né? Vamos ter que se reinventar. Deixa eu compartilhar rapidamente com vocês. Eu tive a oportunidade de fazer uma convenção digital, 100% digital. O ano passado, a gente tinha budget para fazer presencial, mas a gente já tinha esse pensamento de transformação digital, de acompanhar isso, e resolvemos testar, né? A Carol, que deve estar nos assistindo, me deu um baita de um suporte. Sem ela, eu nem me encorajaria, né, a seguir em frente. Mas nós topamos e encaramos fazer uma convenção 100% digital. E aí, quando a gente fala de calor humano, olha que interessante, né? A gente atingiu, acho que, todos os pontos, né? Óbvio que teve uma preparação importante antes, teste de ferramenta, tecnologia, tudo, né? Vimos a internet de todos os consultores para ver se era adequado ou não. Mas a gente conseguiu atingir todos os pontos, né? A gente conseguiu treinar processo promocional de uma forma diferente. Conseguimos capacitar ou aprofundar conhecimento científico via digital. Conseguimos fazer reconhecimento e valorização via digital. Conseguimos fazer integração e calor humano via digital. Porque assim, as pessoas abriram a casa dela. Vocês estão aqui vendo o quarto dos meus filhos, né? Então, assim, eu conheci os filhos, coisa que na convenção presencial não conhecia. Conheci filho, conheci pet, conheci hábitos, o jantar de confraternização foi com a família, depois todo mundo tirou foto, né, enviou. Então foi um modo diferente de se reinventar e de seguir em frente, né? Porque assim, e não foi necessário, na verdade, ali era algo que tinha recurso para fazer presencial e não estamos nesse caos que estamos hoje, que precisa ser digital. Mas é uma forma de você ousar e tentar. E eu acho que esse momento é um momento que está exigindo muito disso, assim, e por isso que eu falei no início, eu não gosto de pensar o pós-Covid, porque a gente não tem ideia de quando vai ser o pós-Covid, né? E do impacto desse cenário, assim, a gente vê... Hoje a gente não sabe quem que é o ministro da Saúde, né? Então, assim, é um impacto na saúde, um impacto político, um impacto econômico, que a gente não tem noção exata da dimensão e o quanto a gente vai sofrer com isso, e quanto isso vai impactar a saúde suplementar, saúde pública, enfim. Então, a gente tem que... não é aproveitar, mas saber viver esse momento da melhor maneira possível. E eu acho que saber viver esse momento da melhor maneira possível é arriscar, é errar, é tentar, é ousar, é inovar, vai bater cabeça, vai. Mas só quem tentar, só quem quiser surfar a onda, só quem quiser se arriscar, só quem quiser ir para frente, né? E assim, e volto, né? O sistema não pode parar, a gente não pode ser derrotado pelo Covid e parar tudo, parar todas as nossas atividades. A agência não pode parar, os eventos não podem parar, nós não podemos parar. Então, assim, gostaria muito de fazer um evento presencial. Não posso, eu vou fazer digital. O que eu não posso é deixar de fazer. Claro. O que eu não posso é jogar a toalha, né? Tem a história aí do que você comentou inicialmente, que eu acho que ia ser muito bacana, que você citou do fotógrafo e tudo mais. Eu acho que a gente tem que olhar, né, as pessoas, né? As pessoas vão ser impactadas, várias profissões vão ser impactadas. Dizem que algumas vão sumir, outras vão surgir, e é isso que provavelmente aconteça. Claro. Mas as pessoas, elas vão ter que se reinventar, né? O fotógrafo, ele vai ter que pensar em alguma forma de se reinventar dentro das habilidades, da capacidade dele, porque senão realmente vai ficar difícil. Eu acho que isso é para mim, é para quem está nos assistindo, é para o Igor, Cândido, Leci, Amanda, acho que todo mundo aqui, todo mundo, sem dúvida, é impactado e tem que se reinventar. Sem dúvida. Eu acho que essa quarentena, ela veio realmente, ela faz com que nós possamos fazer várias reflexões em vários níveis, né? No nível de saúde, de empregabilidade, nível social, tá certo? Sem dúvida. O que fazer, né? Porque o durante a gente já está passando, né? E esse durante tem uma interrogação gigante também, né?
as indústrias aí batalhando, né, para sobreviver com inúmeros funcionários, né, 1.500, 2.000, 5.000, 20.000 funcionários. O que o cara faz com tanta gente? Tudo parado. Quer dizer, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar, porque o fato de eu me colocar no lugar dos invisíveis também, como a Amanda colocou, do fotógrafo, né, que eu achei muito bom o seu exemplo, né? Você tem uma parcela de médico também invisível. Sem dúvida, sem dúvida. Muitos. E as pessoas não se colocam nessa posição. Acham que estão no pedestal superior, mas não. Então, é um mundo de invisíveis também, dos autônomos médicos invisíveis, né? Que trabalham só no consultório, etc, etc. Então, são pessoas que realmente, pós-Covid, vão ter que se virar de uma maneira inovadora, vamos chamar assim, não é? E o digital, eu acho que vai dar um auxílio, eu acho que já está dando um auxílio bastante interessante para aqueles que já estão envolvidos com o digital. Aqueles que ainda não estão envolvidos com o digital vão ter que procurar uma forma de se envolver, né? A indústria, o caso do Zé Cândido, por exemplo, né, que trata disso, vai ter que se virar nos 30, né, Zé? Sim, com certeza. Para fazer as suas vendas acontecerem, né? Os médicos com a telemedicina, eu acho que a telemedicina veio para ficar, apesar de a gente ter uma certa resistência dos conselhos em relação a isso, dos próprios médicos, porque a gente olha que a gente pode ser utilizado pelos convênios de uma maneira de fazer consulta mais barata, né? E ser explorado dessa forma também. Então, cabe a cada um procurar o seu nicho correto para fazer seguir o seu negócio, né? Alessi, nesse ponto, eu acho que assim, não dá para a gente seguir sozinho, né? Porque às vezes você, vamos supor aqui, como indústria ou uma clínica com caixa suficiente, consegue investir em sistema, em tecnologia, o que é ótimo. Mas se o seu cliente não consegue, se a sociedade não consegue, se não tem estrutura para isso, não adiantou. Então, assim, temos que nos ajudar. Exato. Temos que nos ajudar, temos que ter mais empatia, temos que ter mais resiliência, temos que ter mais flexibilidade, mais adaptabilidade, temos que conviver mais, conversar mais, entender mais uns aos outros para conseguir ver como eu posso te ajudar e encaixar. Se eu fizer eu estava falando de internet, né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem e falando dos indígenas, do Covid, etc e tal, e tava lá uma indiazinha olhando, sei lá, parecia WhatsApp, Facebook, ela tinha um celular. Aí você fala assim, pô, eu consigo atingir eles. Sim. De uma outra forma, talvez seja por um post, talvez seja uma imagem, talvez seja uma gravação em enviar, mas mesmo eles lá, sim, que eles têm esse suporte, ou seja, então assim, se ele é o nosso cliente e a gente quer atingir, a gente só precisa entender, talvez ajudá-lo a ter uma melhor condição e pensar como que a gente pode ajudar dessa forma e poder se ajudar e avançar. Mas que veio para ficar, eu não tenho dúvida nenhuma, né? E os eventos, que acho que é o tema, não sei se tem alguma pergunta aí, ô Igor, de focada em eventos que o pessoal... Tem várias, tem muitas perguntas, muitas já foram respondidas. A Mirna mandou um abraço para você, falou que você está defendendo bem a classe. E ela também fez uma pergunta, eu acho, pelo que eu entendi, a pergunta está respondida. A Thais Abut também fez uma pergunta que eu acredito que esteja respondida, a Priscila. Acho que a gente tem muitas perguntas que a gente naturalmente está respondendo. O número está crescente, então o que mostra que o assunto está gostoso, porque normalmente nas webinars é o inverso, começa cheia de gente e vai esvaziando, a nossa está crescente, então está legal. No entanto, o tempo está acabando, né? A gente, normalmente, eu finalizo em 1 hora certinha, então, teoricamente, às 6 a gente finalizaria. Pedi ali 5 minutinhos extra para a equipe da Atmo. Aliás, obrigado à equipe da Atmo. Quem não conhece, é quem dá todo o suporte de plataforma e de streaming para os eventos organizados pela Float Health Brasil. Então, obrigado também a toda a equipe. E eu vou trazer algumas considerações e algumas perguntas. Vou trazer um comentário da Thais, que ela fala: acredito que hoje temos vários gaps no mundo de eventos digital que precisam ser melhorados e a agência e equipe de eventos
podem ajudar, como plataformas mais seguras, atratividade para eventos virtuais, pesquisas de impacto, etc. Precisamos se reinventar, pois quem fizer isso primeiro sai na frente. Por que eu quis trazer o comentário dela? Porque a gente estava falando sobre se reinventar. E o que o profissional de evento tem e traz todo esse brilhantismo para o presencial, de alguma forma a gente tem a capacidade e tem o dever de trazer isso para o digital. A equipe normalmente, por favor, não me levem ao pé da letra, normalmente uma equipe de TI ou uma equipe digital, ela é mais razão e menos emoção. A equipe que trabalha com evento é mais emoção e menos razão. Então, quando a gente consegue também equilibrar isso, também acaba sendo uma forma bacana e diferente de trazer isso para o mercado. Então, eu concordo muito, muito, muito com a Thaís. Alguém quer comentar alguma coisa? Principalmente você, Cândido? Acho que para você isso faz todo sentido também, né? Sem dúvida, faz mesmo, Igor. Obrigado aí, Thaís, pelo comentário. Faz exatamente isso, né? A gente via como a própria parte de TI como um ferramental, né? Para no TI simplesmente era o cara que ajudava a fazer que a tela ficava bonita lá na frente, que o som saísse, que a imagem ficasse bacana. Quer dizer, hoje, né? O digital, iniciando no texto dela, primeira coisa, você tem que ter uma segurança de informação. Então, às vezes, você tem algumas plataformas de transmissão de streaming que elas são públicas. E, às vezes, você tem um conteúdo, sei lá, vamos lá, no lançamento de produto, o que ele está fazendo, né, seja Biolab, seja Novartis ou qualquer indústria, está fazendo lançamento de produto, essa informação vaza, porque a ferramenta não tem segurança. Eu preciso de um profissional de TI que seja estratégico, ele entenda por que a função dele não é simplesmente desculpe a palavra, não é mais apertar botão, ele tem que entender que aquela ferramenta hoje, ela está transmitindo uma coisa extremamente importante para a companhia. Então você tem que ter profissionais que vão se reinventar, inclusive pensando desta maneira. Então, e a mesma coisa para o outro lado, que nós queremos muita emoção, né? Seja independente da comunicação, da logística, produção, etc., a gente também tem que ter um olhar, como a gente sempre teve o tempo todo, no estratégico. Eu tenho que fazer com que essa informação, independente do formato. A gente hoje, eu acho que a gente entrou se é híbrido, se é presencial, se é 100% virtual. O objetivo do evento e como ele tem que ser tratado não muda. A gente está trabalhando formato. E todo mundo sem dúvida. Tem que ter uma ferramenta segura. Sabe e assim, a gente consegue atravessar várias fronteiras, né? Recentemente eu estava num evento, não me lembro agora se era Porto Alegre ou Florianópolis, enfim, Curitiba, estava num evento no Sul, depois um evento em Fortaleza e terminei num happy hour com a equipe toda nossa unida no final do dia, né? Reunida virtualmente, com música ao vivo e tudo mais. Foi um momento fantástico. E assim, eu consegui participar de 2 eventos ao mesmo tempo. Então assim, o digital ele traz uma velocidade importante e a gente tem que saber também lidar com essa velocidade para não ser atropelado. Então você vai ter que ter um senso, né, de prioridade. Falam muito do soft skills, né? Então você vai ter que ter adaptabilidade, inovação, flexibilidade, vai ter que ter um senso de prioridade muito bom, uma comunicação muito boa, enfim. São pontos que você vai ter que buscar para conseguir conduzir esse momento, porque é um momento onde precisa de uma inteligência emocional muito grande e um senso de prioridade muito grande, porque senão você é atropelado. O Dr. Leci estava comentando dos webinários tal, que tem que selecionar e recebe um monte. Você pode ser atropelado por isso. Se você quiser participar de tudo, seu tempo está tomado e volta para aquilo que a Amanda trouxe. Daqui a pouco a gente tem uma sociedade mais depressiva, né? Então, assim, a gente tem sim que trabalhar, eu acho que as nossas habilidades pessoais e encarar e realmente buscar encarar esse momento da melhor maneira. A gente não pode parar. Esse acho que é o principal recado que eu queria dar aí, inclusive para o time de força de vendas. Acho que muita coisa vai mudar.
né? Muita coisa vai para o digital. Quem via fazendo um excelente trabalho presencial, ótimo. Busque fazer um excelente trabalho digital também. Busque trabalhar o melhor nesse momento, ousar, criar. Erre, mas aprenda e siga em frente, porque acho que é um momento importantíssimo para a gente realmente se diferenciar. E amanhã, né, quando tiver esse tão falado pós-Covid, sabe lá Deus quando, né, e o cenário que nós vamos nos encontrar, a gente vai estar muito mais preparado. Se vai ser híbrido, se vai ser digital, se vai ser presencial, estaremos preparados, né? Então, é isso. Mergulha, se prepara. Aproveitando, Rafael, o que você colocou, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que é muito interessante e talvez vocês se surpreendam. Dentro da minha especialidade, que é a cirurgia plástica, nós não recebemos laboratório no consultório. Nós prescrevemos antibiótico, anti-inflamatório, pomadas das mais diversas, tratamentos mais diversos para queimado, não queimado, bucomaxilo, trauma de face, enfim. Depois eu preciso do seu cartão, viu, Leci? Para dar inúmeras. Nós fazemos inúmeros procedimentos, mas a gente não tem ou a visita digitalmente do laboratório ou presencial. Quer dizer, não há esse relacionamento com a especialidade. Isso é muito interessante. A não ser, obviamente, na porta da universidade, na porta do hospital, etc., que ficam lá os representantes. Mas no consultório, realmente, o representante que vai te levar um antibiótico novo, alguma coisa nesse sentido, como especialista, eu realmente não recebo esse tipo de... Não há essa interação, na verdade. É bem interessante isso. Mas nessa crise acabam surgindo oportunidades, né? E aí, entre essas oportunidades, é aumentar essa capilaridade de visitação, né? Então, a hora que a gente vem para o digital, a gente pode expandir o nosso painel médico de alguma forma. E aí a gente consegue chegar em especialidades ou em localizações que antes a gente não chegava. Então, eu acho que também dá para encarar... A cirurgia plástica é uma que realmente não recebe. Eu ia só falar... Isso é uma interrogação que eu tenho desde quando eu me formei. Não sei por que a gente não recebe o representante. Interessante. Uma coisa que eu ia falar rapidamente aqui, aproveitando do gancho do Rafael, um pouquinho antes na questão dos eventos, que eu falei da questão de sigilo de informações, esse tipo de coisa, e uma outra que do nosso lado, agência, né, lado também oferecer as ferramentas para os clientes como eu garanto a retenção e mesmo a presença dessas pessoas. Porque nós aqui somos 5 pessoas, temos 150. Mas será que os 150, vamos lá, um treinamento que o Rafael vai fazer para a sua força de vendas, eu preciso garantir que a pessoa esteja ali enquanto eu estou comunicando. Eu preciso também, porque como diz, né? No presencial, eu escaneio, eu olho, eu conto cadeira, eu faço qualquer coisa. Então também... Acorda, né? Acorda. Então, essa é uma preocupação que na hora de você oferecer uma ferramenta, ela não é só o tá aqui na minha telinha e aparecer. Como que eu vou garantir que esse cara está interessado, está engajado, está acompanhando? Né? Então, quando eu vou oferecer algo, eu tenho que oferecer algo realmente funcional. Né? Não simplesmente, não é uma tela. Não estou chamando para ele ver um filme. Se ele quiser, ele dorme ou não. Né? Então, acho que é um ponto, pessoal, é um alerta aqui que a gente tem também para fazer. Desculpa estender um pouquinho aí, Igor, vai lá. Imagina, eu preciso encerrar. Preciso, porque a gente já está chegando, já extrapolou 10 minutos, a gente extrapolou porque o papo estava muito legal. Muitas perguntas, como sempre, elas acabam ficando sem resposta, mas a grande maioria, naturalmente, a gente acaba respondendo no bate-papo. Então, obrigado aí às mais de 150 pessoas que passaram aqui pelo webinar, foi muito legal, a gente recebeu vários elogios sobre a discussão. Então, obrigado, Amanda, obrigado, Rafa, Dr. Leci, Cândido, super obrigado a vocês por fazerem parte dessa discussão tão rica. Obrigado a toda a audiência, a todo mundo que participou, a todo mundo que mandou a pergunta. Obrigado, Float, também, né, por abrir esse espaço para a gente, a equipe da Atmo, por nos fornecer esse streaming de qualidade. Eu acho que todo mundo viu aqui a qualidade que a gente também consegue oferecer. Praticamente não tivemos em nenhum momento
ninguém travando ou com deficiência de áudio, enfim. Isso também mostra a qualidade que a gente consegue implementar. Então, obrigado a todo mundo, obrigado mesmo. Valeu, boa sexta-feira, bom final de semana para todos. Obrigada, prazer. Todo mundo, ótimo. Bom happy hour aí Fiquem em casa. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço, obrigado, tchau. viu? Valeu, Igor. Muito bom. Valeu, Rafinha. Tchau, gente.